Glória a Deus. Eu falei para você gravar a palavra deserto, do versículo que nós lemos. Mas o que é deserto? Deixa eu te contextualizar aqui. O que é deserto? Deserto, ela é uma região de pouca precipitação, pluviométrica, palavra difícil. O que quer dizer chuva? Só coloquei porque era muito bonito, era diferente. Chuva. Então o deserto é um lugar de pouca chuva. Para você ter uma ideia, os grandes desertos espalhados pelo mundo, a média, a máxima de chuva que tem por ano, não passa dos seus 400 milímetros de chuva anual. Para você ter uma noção, só nessas últimas 2 semanas, só que no sul do Brasil já choveu aproximadamente quase que 300 milímetros de chuva em todas as regiões do sul do Brasil. Ou seja, em apenas uma semana, pouco mais de uma semana, já choveu quase que o equivalente de chuva que se registra durante todo um ano no deserto. Ou seja, o deserto é um lugar de pouquíssima chuva. São regiões de condições difíceis de se viver, difíceis de morar. Ninguém em sã consciência vai para o deserto, apesar de existir povos, os nômades principalmente, que vivem nessa região. Mas não é um lugar que você marca um roteiro, não. Vou passar minhas férias, vou pegar aqui a bolada do emprego e vou sair para onde? Não, vou montar uma tenda no meio do deserto, que eu vou passar minhas férias no deserto. Ninguém em sã consciência planeja tal viagem. E deixa eu aqui dar alguns números, para você ter uma noção. O maior deserto do mundo é a Antártida. Parece esquisito falar isso, mas a Antártida, ela é um deserto gelado, com seus 14 milhões de metros quadrados. A Antártida é o maior deserto do mundo. O segundo maior deserto do mundo é o deserto do Saara, é um deserto quente, com seus 9 milhões de metros quadrados. No Brasil também existe deserto. O deserto mais conhecido do Brasil é o deserto do Jalapão, lá na região do Tocantins, com aproximadamente 34 quilômetros quadrados, com dunas que chegam a aproximadamente 30 metros de altura. Esse é um deserto. Se você não conhece Jalapão, quiser ir no deserto, vai lá, você experimentar, lá faz bastante calor. Para você ter uma noção, o deserto mais quente do mundo é o deserto de Lutch, localizado no Irã, com temperaturas registradas já de 70,4 graus Celsius. Quente, né? Eu estou falando de temperatura. Imagina a sensação térmica. Recentemente eu vim do Rio de Janeiro e peguei aquela onda de calor, 44, 45 graus no Rio de Janeiro, com sensação térmica de 59. Era insuportável. Era a mesma coisa de você estava dentro do hotel, no ar-condicionado, quando você abria a porta, parecia que você estava entrando dentro de uma panela de pressão. Muito quente, mas muito quente. Agora imagina um lugar que a temperatura chega a 70 graus, imagina a sensação térmica, segundo alguns relatos de estudiosos, pesquisadores, a sensação térmica nessa região já chegou a aproximadamente 90 graus de sensação térmica. Ou seja, um lugar totalmente inusitado para se viver, um local muito difícil de se viver. Mas pastor, por que o Senhor está falando sobre deserto? Porque na Bíblia, em algum momento, ele faz algumas pontuações sobre esse cenário. E na vida do crente é muito comum nós usarmos os termos deserto. Quem nunca usou, estou passando por um deserto, estou enfrentando um deserto, estou vivendo um deserto? É normal se usar isso. Mas vamos lá, o que a Bíblia diz sobre deserto? A palavra deserto é uma palavra que quer dizer midbar. A palavra hebraica dabar é construída a partir da raiz BDR, cujo verbo significa falar. A palavra hebraica midbar, traduzida como deserto, é na verdade o lugar da palavra. Foi justamente no deserto onde Deus entrega as suas leis. O texto que eu acabei de ler com vocês, usando como base, né, vai falar da peregrinação do povo hebreu, quando sai do Egito em direção a Canaã. Até o pastor Ricardo estava tomando café e comentou, falando sobre o louvor, né, estou indo para Canaã. Todo mundo quer ir para Canaã, mas sabe que tem um deserto para passar para chegar em Canaã, né? O povo enfrentou um grande deserto para chegar até Canaã. Mas foi lá que Deus entregou as suas leis, através da vida de Moisés. Foi por lá que Deus trafegou com o seu povo em direção à cidade, à terra prometida, a terra que manava leite e mel.
O povo enfrentou um deserto. Eu estou usando desse texto porque eu vou falar um pouco nessa noite sobre deserto. Então, é muito comum nós usarmos. Todas as vezes que nós, como cristãos, quando estamos passando por alguma situação difícil, uma situação adversa, nós usamos desse termo. E se eu perguntar aqui, quem está enfrentando ou já enfrentou algum deserto, com certeza a grande maioria levantaria a mão e diria: pastor, eu já enfrentei alguns desertos, ou eu estou enfrentando um deserto. Porque faz parte da vida do crente. Por que nós usamos dessa linguagem? Por causa das características que eu acabei de citar. Deserto é um lugar difícil, lugar quente, de pouco alimento, de pouca água, de pouco recurso, de pouca moradia. E quando o crente passa por prova, é basicamente isso. É um tempo de escassez, é um tempo de dificuldade, é um tempo de incerteza, é um tempo que a gente acha que vai morrer, que não vai suportar, que vai ser difícil demais. Então nós usamos do termo deserto. Usamos também de outros termos, como tempestade, estou passando pela prova, estou passando pelo vale. É muito comum o crente usar desses trejeitos, dessa linguagem, para expressar as suas dores, as suas dificuldades, os seus anseios, as suas dúvidas, os seus medos. Mas eu quero que você foque apenas em deserto, porque é sobre isso que nós iremos falar. Em 1 Coríntios, no capítulo de número 10, no versículo 13, vai dizer assim: não sobreveio a vocês tentação que não fosse comum aos homens. E Deus é fiel, Ele não permitirá que vocês sejam tentados além do que podem suportar. Mas quando forem tentados, Ele mesmo providenciará um escape para que possam suportar. Por que eu li esse texto? Porque há desertos em nossas vidas, há desertos que nós enfrentamos que são permissões de Deus. Não foi o diabo que lançou sobre você, Deus permitiu que tal deserto. Mas entenda uma coisa, o texto que eu li faz menção sobre tentações. Deus não coloca uma prova maior que você não possa suportar. Todas as vezes que Deus te colocar na prova, tenha certeza de uma coisa: o mesmo Deus te dará um escape. Ou seja, deserto é um tempo de preparo, deserto é um tempo de ser forjado, deserto é um tempo de crescer, é um tempo de evoluir, é um tempo de lapidar as suas ferramentas, melhorar quem você é. Ou seja, há alguns desertos da vida que nós precisamos enfrentar. Para quê? Para melhorar quem somos, para evoluir no que somos. Então, veja, Mateus capítulo 4, no versículo 1, vai dizer o seguinte: então Jesus foi levado pelo Espírito para ser tentado pelo diabo. Nem mesmo Jesus foi poupado do deserto. É certo que deserto tem prazo para acabar. Alguns serão mais longos, outros mais curtos. Jesus passou 40 dias no deserto, jejuando e sendo tentado pelo diabo. O povo caminhou 40 anos no deserto. Vai de acordo com cada um. Deus que define o tempo que cada um passará pelo deserto. Mas há uma certeza: todo deserto tem um final. Eu vou repetir: todo deserto tem um final. Todo deserto tem um prazo para terminar. Deserto é passagem. Por isso que o livro do Êxodo faz menção a isso, passagem. Deserto é um tempo de passagem. É um tempo que nós precisamos passar como crentes, como pessoas, para melhorar quem somos. E é sobre isso que eu queria pregar na noite de hoje. O tema já está na tela: aprendendo com os desertos da vida. Vamos lá? Primeiro, o que o deserto ele nos ensina? Deserto é um lugar de treinamento. Lá em Êxodo, no capítulo 3, no versículo 1, vai dizer: Moisés pastoreava o rebanho de seu sogro Jetro, que era sacerdote de Midian. Um dia levou o rebanho para o outro lado do deserto e chegou a Horebe, o monte de Deus. Perceba uma coisa, como já falei nas entrelinhas: deserto tem um prazo para acabar. Deserto tem uma estação, tem um tempo determinado. O deserto é um tempo de treinamento. Todas as vezes que Deus nos leva a algum deserto, Ele quer, na verdade, nos capacitar, nos melhorar, preparar para algo melhor e maior. Havia uma promessa sobre o povo hebreu: vocês irão para a terra prometida, para Canaã, a terra que mana leite e mel. E Deus fez o povo passar por uma caminhada de 40 anos e meio a um deserto. Por quê? Porque Deus queria treinar o povo. Deus não levou o povo para ser morto no deserto, por mais que boa parte deles acabaram morrendo e ficando no deserto, porque murmuraram, porque reclamaram, porque se arrependeram de ter saído do Egito. Mas não é propósito de Deus levar um crente para o deserto para morrer. Nunca será propósito de Deus te levar ao deserto para que você morra. Pelo contrário, Deus quer treinar você, Deus quer melhorar você, Deus quer que você vá para um próximo nível.
Tem duas frases muito famosas, eu fiz questão de grifá-las aqui, que diz: bons marinheiros são feitos nas tempestades e bons soldados são forjados em guerras. Ou seja, a ideia de guerra, por mais que muitos morram, não é que ninguém venha morrer, e sim, pelo contrário, conquistar uma grande vitória. Todo mundo que sai para uma guerra não sai pensando, eu vou morrer. Não, eu vou pensando em vencer uma guerra, pensando em voltar para casa. Ninguém que enfrenta uma grande tempestade pensa, eu vou sucumbir às ondas e vou permitir que o barco afunde. Não, eles lutam bravamente, os marinheiros lutam bravamente para vencer as tempestades e as ondas. Ou seja, toda tempestade e toda guerra serve para nos lapidar. Eu sei que são termos totalmente diferentes, tempestade, guerras, mas as dificuldades são as mesmas. Tempestade fala de local adverso, guerra fala de local de confronto, e deserto é um local adverso e também um local de confronto. Então, todas as vezes que você estiver passando por um deserto, não reclame, não murmure. O povo só morreu no deserto porque murmurou e reclamou. Aí usam aquela frase, quem tem promessa de Deus não morre. Quem disse? Morreu uma galera no deserto. Murmura para tu ver se não morre. Se murmurar, morre. Se murmurar, tem um fim determinado. Deus prometeu a terra e cumpriu. Cumpriu. Os filhos daqueles que saíram do Egito entraram na terra prometida. Deus não mentiu com a promessa. O problema é que nós somos questionadores. Entenda uma coisa, se todos os dias fossem ensolarados, a vida seria um deserto. De vez em quando tem tempestade, de vez em quando vai chover, de vez em quando precisa chover. Para quê? Para nós colocarmos os pés no chão, para entendermos que pela força do nosso braço, nós não somos capazes de ir tão longe. Todas as vezes que Deus coloca uma tempestade, um deserto em nossas vidas, é sinal que Deus quer preparar a gente, que Deus quer treinar, que Deus quer que você melhore e que vocês se tornem cada vez mais dependentes de Deus. O deserto mostrava uma dependência do povo. O povo tinha que continuar sendo dependente de Deus. Só que o povo decidiu caminhar segundo as suas próprias convicções. E a grande parte deles morreram no deserto. Ficaram pelo deserto. Ou seja, se você tem uma promessa de Deus e está passando por um deserto, não reclame. Suporte o tempo de treinamento. É processo. Está evoluindo você, está melhorando você, está lapidando você. Amém? Segundo, deserto é lugar do sobrenatural. Êxodo capítulo 3, versículo 5 vai dizer: então disse Deus, não se aproxime, tire as sandálias dos pés, pois o lugar em que você está é terra santa. Esse episódio que eu acabei de ler, menciona quando Moisés avista a sarça pegando fogo e não se consumindo, e Moisés se aproxima da sarça, e uma voz que vem por dentro do fogo que queimava na sarça, fala para Moisés: tire a sandália dos pés, pois o lugar que você está é terra santa. O sobrenatural de Deus acontece no deserto. Deus faz coisas extraordinárias em meio aos nossos desertos. Jesus enfrenta um deserto de 40 dias com fome, e após suportar o deserto, suportar o tentador, os anjos o serviram. O sobrenatural de Deus acontece em meio ao deserto. Êxodo capítulo 13, versículo 18, e aí versículos 21 e 22, vai dizer: assim Deus fez o povo dar a volta pelo deserto, seguindo o caminho que leva ao Mar Vermelho. Os israelitas saíram do Egito preparados para lutar. E versículos 21 e 22, durante o dia o Senhor ia diante deles numa coluna de nuvem, para guiá-los no caminho, e de noite numa coluna de fogo para iluminá-los, e assim podiam caminhar de dia e de noite. A coluna de nuvem não se afastava do povo de dia, nem a coluna de fogo de noite. Quando eu leio a travessia do povo, saindo do Egito para ir para Canaã, tem hora que me dá raiva, porque ninguém viu na Bíblia, você pode ver na Bíblia, ninguém viu tamanhas manifestações de Deus como o povo que saiu do Egito viu. O povo viu coisas sobrenaturais no deserto, sem falar do que eles viram no Egito, as pragas. Eles viram a mão de Deus, o poder de Deus. Eles viram codornizes caírem do céu. Eles viram maná. Eles viram água brotar da rocha. Viram o mar vermelho se abrir. Ninguém viu tamanha manifestação. Havia uma coluna de fogo durante a noite. Gente, era assustador. Eu ficaria assustado. Você acha que era o quê? Você acha que era uma tocha? Era uma coluna de fogo.
Uma nuvem que os guiava, ninguém viu tamanha manifestação de poder como eles viram no deserto. Ou seja, deserto é um lugar do sobrenatural. Todas as vezes que Deus nos leva ao deserto, Ele também se revela de maneira sobrenatural. Porque é no deserto que nós buscamos mais a face de Deus. É quando passamos por prova que nós buscamos mais a face de Deus. Estou certo ou estou errado? Não, estou certo. Por quê? Alguém aqui lembra de Deus de férias em Balneário Camboriú? Em Nova York? Nas Maldivas? Não, fui para Cancún. A gente esquece de Deus facilmente. Facilmente quando estamos na bonança. É por isso que haverá momentos que Deus nos trará algum deserto. Para quê? Para perceber que nós somos dependentes deles. Para perceber que nós precisamos colocar os pezinhos no chão. Quando Deus te abençoar, porque Ele vai te abençoar, não esqueça de Deus. Ah, comprei uma casa na praia, não venho no culto mais. Comprei meu carro, está chovendo, não posso molhar o carro. Você vinha de ônibus antes. Deus te abençoou, continue fiel a Deus. Ah, pastor, eu ganhava R$1.500, não estou desvalorizando quem ganha pouco não, tá, gente? Pelo amor de Deus. Se é honesto o trabalho, glória a Deus por isso. Pastor, eu ganhava lá meu salário mínimo. Era dizimista fiel. Estou ganhando agora, pastor, uma bolada. Não vou dar dízimo mais não, porque agora o dízimo ficou muito alto, né? É que você está ganhando bem, rapaz. Continue fiel, para de ser besta. Continue fiel a Deus, foi Deus quem te deu. Seja fiel. Não fica soberbo, não. Não fica besta, não. Deus tem te abençoado. É por isso que tem gente que precisa ir para o deserto às vezes. Para quê? Para colocar o pezinho no chão, ó. Saber de onde saiu a tua origem. Quando não tinha nada, você era fiel. Então, ei, quando Deus te der tudo, permaneça fiel a Deus. Permaneça fiel a Deus. E Deus vai se revelar com o sobrenatural na sua vida. Deserto é lugar de sobrenatural. O povo viu coisas extraordinárias no deserto. Ou seja, está passando por um deserto. Continue clamando a Deus. Uma hora Ele vai se revelar de maneira sobrenatural sobre a tua vida. Você precisa ter ciência disso. Quando Jesus te abençoar, porque Ele vai, continue servo de Deus. Mateus capítulo 6, versículo 24, um texto muito famoso, vai dizer: ninguém pode servir a dois senhores, pois odiará um e amará o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. Em outras versões, a mamum. É a mesma coisa, é dinheiro. O problema é que o dinheiro está aí para nos servir, não para você ser servo dele. Tem gente sendo dominado pelo dinheiro e por outras coisas. Quando Deus criou o homem, falou: domine sobre tudo. Não é para ser dominado. Tem gente que é dominado por uma planta, pelo um pó, pelo dinheiro. O dinheiro é uma coisa tão assustadora. Se a gente não tomar cuidado, Deus compara ele a outro Deus. Ninguém pode servir a dois senhores. Ninguém pode. Deus quer prosperar o teu povo, Ele vai te prosperar. Deus quer te ver bem. Nosso pastor profetiza aqui, vai ter milionários, bilionários no nosso meio. Eu acredito nisso, mas ei, é para permanecer fiel. Não é para ser servo do dinheiro, não. Não, agora eu tenho muito dinheiro, não posso mais, não tenho mais tempo para Deus. É para continuar tendo tempo para Deus. É para continuar fechando a porta do quarto e orando. É para vir no culto, é para fazer campanha. É para ajudar na expansão do reino. É para abençoar outros. Deus quer te abençoar para que você abençoe outros, seja um canal de bênção para alguém. Mas é no deserto que nós somos forjados. É no deserto que nós somos lapidados. No deserto nós experimentamos do sobrenatural. Sabe por quê? Porque é no período de deserto que nós oramos mais, jejuamos mais, lemos mais a palavra de Deus e adoramos mais a Deus. Quer ver um crente adorar e buscar Deus? Está na prova. Sempre é assim. O crente, quando está passando por uma prova, ele vira crente. Ele não falta culto, ele vem em vigília, ele conta a moeda para pagar o ônibus, mas ele vem. Aí quando abençoa, fica bobo. Eu acho que Deus, aí é conjectura minha, Deus fica pensando assim: eu vou manter você do jeito que está, porque pelo menos você é fiel, você vai para o céu se eu voltar agora. Tem gente que se ficar rico, Jesus voltar, ele fica. Então, o deserto é um lugar de sobrenatural. Então não despreze o tempo que você está passando pelo deserto. Eu sei que pode estar difícil para você agora, mas tenha certeza, se Deus entrou contigo no deserto, você não vai morrer lá. Deus vai te tirar do deserto. Ele está forjando você. Terceiro, deserto é lugar
de proteção. Êxodo capítulo 2, versículo 15 diz: quando o faraó soube disso, disse o quê? Que Moisés tinha matado um egípcio. Procurou matar Moisés, mas este fugiu e foi morar na terra de Midian. Ali assentou-se à beira de um poço. Às vezes nós não entendemos o deserto, e parece loucura falar que um lugar totalmente inóspito para se morar, um lugar totalmente adverso de se estar, ser um lugar de proteção. Moisés foge para o deserto, para não ser morto por Faraó. Ou seja, o deserto serviu de proteção para Moisés. Ei, tem desertos em nossas vidas que foram feitos para não nos matar, para nos proteger. Pastor, você pode provar isso? 1 Reis, capítulo de número 19, versículo 3 e 4 vai dizer: Elias teve medo e fugiu para salvar sua vida. Medo de quem? De Jezabel, que queria matá-lo. Em Berseba de Judá, ele deixou o seu servo e entrou no deserto. Caminhando um dia, chegou a um pé de giesta e sentou-se debaixo dele e orou, pedindo a morte. Já tive bastante, Senhor, tira a minha vida, não sou eu melhor do que os meus antepassados. Outro texto, Mateus capítulo 2, versículo 13 também diz: depois que partiram, um anjo do Senhor apareceu a José. Quem José? O pai de Jesus. Em sonho ele disse: levanta-se e tome o menino e sua mãe e fuja para o Egito. Fique lá até que eu diga a vocês, pois Herodes vai procurar o menino para matá-lo. Elias foi conduzido ao deserto, decidiu fugir para o deserto para fugir de Jezabel. O anjo dá uma ordem a José: vai para o Egito, vai, passe pelo deserto. Para quê? Para proteger o menino. Então, ou seja, o que esse texto nos ensina é que tem desertos que servem de proteção. Tem desertos que servem para nos proteger, porque senão nós seríamos mortos facilmente. Ou seja, se Deus te colocou num deserto, talvez é um livramento de Deus. Talvez Deus te colocou num deserto, porque se você estivesse agora na vida boa, tranquilo, talvez você se perderia, você se desviava, você se afastava, sua vida espiritual ia definhar. Aí Deus te colocou num deserto, mas não é para te matar, é para te proteger. Deus usou isso com Jesus, Deus usou isso com Elias, Deus usou isso com Moisés, para proteger. Tem deserto que é proteção. Nem todo deserto que Deus permite são para parar o nosso propósito, mas para garantir que iremos completá-lo. Tem deserto que é garantia para se completar um propósito. Então, não murmure, não reclame, não seja soberbo, não seja ignorante, não seja rebelde em meio aos seus desertos. Eu estou caminhando para o final. Número 4, o que nós aprendemos com o deserto? Deserto também é lugar de provisão. Pastor, mas o Senhor falou no início, quando deu uma introdução sobre o deserto, que é um lugar que tem pouco alimento, pouca chuva. Como é que pode ser um lugar de provisão? Se você entrar sozinho no deserto, você morre. Mas se entrar com Deus, tem provisão. Êxodo capítulo 16, versículo de número 4 vai dizer: disse porém o Senhor a Moisés: eu lhes farei chover pão do céu. O povo sairá e recolherá diariamente a porção necessária para aquele dia. Com isso, os porei à prova para ver se seguem ou não as minhas instruções. Por mais que pareça bizarro falar isso, mas com Deus tem provisão no deserto. Com Deus tem mantimento no deserto. O povo caminhava em meio ao deserto, as sandálias não se desgastavam, as roupas não envelheciam, maná todo dia. Quando o povo reclamou, Deus falou: vou mandar cordonizes para eles comerem carne. Se empanturraram de carne. Quando tiveram sede, Moisés, toca na rocha e vai brotar água limpa. Ou seja, se Deus entrou contigo no deserto, tem provisão para você, tem provisão para a tua casa. Talvez não vai ter em abundância ao ponto de você desperdiçar, mas vai ter o suficiente para você não morrer. Então o deserto que você entra com Deus, Deus dará o suficiente para você.
Você está sendo treinado, está sendo forjado, está sendo preparado para o seu propósito, está crescendo naquilo que Deus quer fazer, e Deus está provendo você. Deus proveu o povo por 40 anos. O povo só começou a plantar quando entrou na terra prometida, ou seja, durante toda a peregrinação do deserto, Deus cuidou do povo. Se Deus cuidou do povo, vai cuidar de você. Vai cuidar da sua casa, vai cuidar da sua família, vai cuidar dos seus negócios. Pastor, eu estou na prova, está difícil, a porta fechou. Deus vai prover. Pastor, eu estou passando por uma luta, meus filhos estão afastados. Deus vai prover. Mantenha fé. Não murmure, não reclame, continue fiel a Deus, continue obediente à voz de Deus, continue cultuando a Deus. Deus está preparando você nesse deserto e Deus vai garantir a provisão para você nesse deserto. 1 Reis, capítulo 17, versículos 2 ao 6, vai dizer: depois disso a palavra do Senhor veio a Elias: saia daqui, vá para o leste e esconda-se perto do riacho de Querite, a leste do Jordão. Você beberá do riacho e dei ordem aos corvos para o alimentar lá. E ele fez o que o Senhor lhe tinha dito. Foi para o riacho de Querite, a leste do Jordão, e ficou lá. Os corvos lhe traziam pão e carne de manhã e de tarde, e ele bebia água do riacho. Elias está num período em que profetizou que não choveria na terra. A terra estava um caos, sem alimento, sem chuva, ou seja, totalmente escasso. Só que Deus dá uma ordem a Elias: vai, os corvos irão sustentar você. Vai ter água para você beber. E o mais curioso é que depois que acaba o riacho, ele seca, chega um tempo que ele seca, Deus dá uma ordem a Elias: vai ter uma viúva que vai te sustentar. E você conhece a história. A viúva sustentou Elias até que veio chuva do céu. Ou seja, tem provisão. Para Elias veio corvos o servir pão e carne. Eu não sei o que virá para você, mas sei de uma coisa: se você está com Deus, algo virá do céu sobre a tua casa, algo virá do céu sobre a tua vida. Sabe por quê? É Deus que te colocou nessa prova, é Deus que está forjando você, ou seja, Ele vai garantir. Ele não vai deixar você morrer. Ele não te levou a esse deserto para você morrer. Tem um propósito, tem um objetivo. Talvez é difícil de entender agora, porque em meio ao deserto se raciocina pouco. Sabe por quê? Porque estamos cansados, estamos com fome, estamos debilitados, só pensamos em uma só coisa: nos alimentar, nos nutrir, e não vemos o que Deus está fazendo. Deus está mudando os cenários. Enfrentamos um deserto aí da pandemia, estamos de pé. Passamos por tanta crise mundial aí, nós passamos, suportamos, vencemos, estamos de pé. Tem gente que, se olhar para a vida antes de ser crente, talvez falasse: pastor, se eu não tivesse me convertido, eu nem estaria mais vivo. Eu sou a prova viva disso, eu não estaria mais aqui, com certeza. Mas Deus cuidou, Deus sustentou, Deus proveu, Deus cuidou de tudo, e Deus continuará cuidando de você e da sua casa. Por mais que agora você não está entendendo, mas Deus está cuidando. Tem um escape para você. Logo, logo, Deus dará a ordem: manda os espias ver a terra. Logo, logo virá uma boa notícia: a terra está diante dos nossos olhos. E Deus dará a ordem: entra, pode possuir. Você suportou o deserto. Você não murmurou no deserto. Você não questionou o deserto. Você não desobedeceu no deserto. Você não trocou a sua adoração no deserto. Você foi até o final. Então tem uma terra prometida para você. E vou te falar: se nada mudar aqui nessa terra, tem um lugar muito mais especial para você. Um dia que a trombeta tocar, existe uma Jerusalém celestial preparada para mim, para você. Então suporte o deserto, aguenta o deserto. Tem algo de Deus no final. Tem algo de Deus. E para encerrar, fica de pé comigo, por favor. Em último, pode subir aqui, Karen. Deserto é lugar de intimidade com Deus. Prova, pastor? Provo. Êxodo capítulo 19, versículos 9 ao 11 diz: disse o Senhor a Moisés: virei numa densa nuvem, a fim de que o povo, ouvindo-me falar com você,
passe a confiar sempre em você. Então Moisés relatou ao Senhor o que o povo lhe dissera, e o Senhor disse a Moisés: vá ao povo e consagre-o, hoje e amanhã. Eles deverão lavar as suas vestes e estar pronto no terceiro dia, porque nesse dia o Senhor descerá sobre o monte Sinai, à vista de todo o povo. O fato curioso é que durante todo o trajeto de saída do Egito e pelo deserto, Deus falava com Moisés. Moisés falava com o povo e Deus falava com Moisés. Chegou um certo momento em que Deus falou: agora eu vou falar diretamente com o meu povo. Pede para eles se consagrarem. Pede para eles lavarem as vestes, porque no terceiro dia eu vou descer no monte Sinai e meu povo me verá. Verá a minha presença. E assim Deus fez. Por mais que o texto diz que o povo ficou com medo, o povo se assustou da presença, mas no deserto teve intimidade com Deus. O próprio Deus quis falar com o seu povo. Vai ser no deserto que Deus vai descer para falar com você. Vai ser no deserto do teu quarto, quando você dobrar os teus joelhos, que Deus vai falar com você. Vai ser em meio às suas lágrimas, quando estiverem rolando, em meio às suas orações, no silêncio da noite, Deus vai te visitar e vai falar com você. Deus está contigo nesse deserto. Então o deserto está servindo para que você tenha intimidade com Deus. A gente vai cantar uma canção, mas antes disso eu tenho uma outra canção que eu não vou cantar, mas eu já citei ela aqui uma vez porque eu acho muito bacana. E depois elas vão cantar uma canção que eu pedi. Mas eu queria ler porque eu entendo que canções são poemas. E é uma canção muito conhecida e talvez fale ao seu respeito. Está sofrendo, mas também está aprendendo, né? Está machucando, mas também está te ensinando. Então, toda promessa tem um tempo de espera, mas Deus já decretou vitória nessa guerra. Fica tranquilo, não se desespera. Se foi Deus quem prometeu, eu tenho uma palavra para você: a promessa está de pé, somente espera. E sabe o que Deus diz para você? Mantenha calma, não perca a fé. Se o teu joelho está no chão, o teu inimigo não consegue ficar de pé. Fica tranquilo, Deus está providenciando um sorriso para cada noite que você passou aflito ou aflita. O seu gemido será substituído por um hino de vitória. Não ceda agora. Não se limite apenas ao teu sofrimento. Deus sabe exatamente o que está fazendo. Por mais que hoje você não esteja entendendo, sabe qual é o segredo? O segredo é confiar. O segredo é descansar. Tem um sorriso te esperando quando o dia raiar. Tenha uma convicção, e eu encerro essa mensagem: o deserto nunca será o seu lugar de destino. O deserto é apenas um lugar de passagem. Eu queria convidar você a fechar os seus olhos. Eu vou pedir para que o louvor ministre uma canção e eu vou orar.